A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou Cideuci Ribeiro, presbítero pela Assembleia de Deus, Ministério Fama, Goiânia, Goiás. Hoje vamos estudar a lição de número 9, que tem como título A Triunidade Divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia eterna. Essa é uma lição da revista Betel Dominical Adulto e será ministrada no próximo domingo, dia 31 de agosto. É a revista do terceiro trimestre de 2025, que traz como tema Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Antes de continuar, quero pedir para você deixar o seu like no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, clicar no sininho e ativar as notificações. Assim você vai ser informado quando novos vídeos forem postados. E isso faz também com que o YouTube reconheça o vídeo como relevante e entregue para mais pessoas. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, você poderá receber um presente especial. Não estou dizendo que todos vão receber, há uma condição, mas isso eu revelo nos últimos minutos. Dito isso, vamos à nossa lição. Só lembrando, caso tenha alguma pergunta ou queira deixar uma sugestão, escreva nos comentários que eu vou responder a todos. Texto áureo. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João capítulo 12, versículo 45. Jesus deixa claro que ele é a manifestação de Deus. Verdade aplicada. Jesus Cristo é a plena e definitiva revelação do Pai. Graças ao nosso Senhor Jesus, o Pai se tornou conhecido. Objetivos da lição. Primeiro, compreender que em Jesus Deus manifestou o seu amor. Segundo, ressaltar que o Filho e o Pai são um. Terceiro, identificar no Filho os atributos do Pai. Os textos de referência se encontram em João capítulo 5, versículo 19 ao versículo 27, dando um salto no versículo 24 e 25, que diz assim, versículo 19: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vier fazer o Pai, porque tudo o quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. E fazendo um comparativo a essa mensagem, a essa palavra, o próprio Senhor Jesus também disse: olha, vocês, dizendo aos apóstolos, aos discípulos, a nós, sem mim nada podeis fazer, semelhantemente ao que ele acabou de dizer. Sem o Pai, Jesus Cristo também não faria nada. Versículo 20: Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou a referência, eu sou o ponto que conecta o homem a Deus. Então tudo passa por mim, diz Jesus nas entrelinhas desse versículo. 26. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ou seja, deixa claro que Deus, o Pai e o Filho são um. 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Vamos à nossa introdução. O Evangelho de João relata fatos que mostram o Deus Pai na vida do Deus Filho. João 5,19. O próprio Jesus descreve que ver o Filho era como ver o Pai. João 14,9. Paulo escreve que através do Filho o Pai visitou o seu povo. Gálatas 4 e 5. Nessa perspectiva,
Jesus é a revelação plena e definitiva do Pai. Mateus 11, 27. Irmãos, imagine a cena. Os discípulos caminhando com Jesus, ouvindo suas palavras, vendo os milagres, vivendo com ele dia após dia. Um deles, Filipe, ousa pedir: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde: Filipe, quem vê a mim vê o Pai. João 14, 9. Está descrito assim. E é como se Jesus dissesse: olha, vocês querem conhecer a essência do Pai, não é? Bem, olhem para mim. Basta vocês me observarem. Basta vocês ficarem atentos às minhas ações, às minhas palavras, minhas atitudes. Olhem para mim. Olha, isso é grandioso demais. Porque toda a revelação de Deus está condensada em Cristo. Quando lemos os evangelhos, todas as perspectivas, tudo aponta para Deus. Todas as ações, todas as atitudes de Jesus, todas as palavras dele estão conectadas, voltadas para Deus, para a essência do Pai. Então, portanto, quando a gente observa os movimentos de Jesus na terra, conforme a Bíblia, os evangelhos, tanto as cartas de Paulo, a gente vê que tudo aponta para o Criador, para o Pai, para aquele que o enviou ao mundo. E o próprio Paulo, ele declara: foi através do Filho que o Pai visitou o seu povo. O Filho encarnou, se tornou homem e viveu entre nós. Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: olha, que sem Jesus, Deus seria um mistério inatingível. Mas em Cristo, Deus se fez próximo, visível e compreensível. Então, graças à manifestação de Jesus, nós conhecemos a Deus. Deus se tornou alguém que pode ser imaginável. Apesar de nossa mente jamais alcançar a grandeza de Deus, através de Jesus Cristo, ele se fez conhecido. Tópico 1. O amor do Pai é visto no Filho. O Filho de Deus possui a mesma natureza e essência de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse é o versículo que eu posso, e também muitos consideram, o versículo áureo da Bíblia Sagrada. Este versículo admirável aponta para a dimensão do amor de Deus por nossa vida. Somente por Jesus podemos receber a adoção como filhos de Deus, conforme Gálatas 3,26. É só através de Jesus Cristo que nós fomos conhecidos e podemos ser reconhecidos como filhos de Deus. É só através de Jesus Cristo que essa paternidade e esta filiação é possível em Deus. É como se Deus gritasse, é como se Deus ele viesse e exclamasse para toda a humanidade ouvir: olha, eu amo vocês. A manifestação de Jesus é um grito de Deus para nós, manifestando esse amor de Deus por nós. Não com palavras, mas com a entrega. Ele deu o que tinha de mais precioso. Porque para todo pai, para toda mãe, o filho representa a sua vida. O pai é capaz de dar a sua vida pelos seus filhos. E Deus entregou o seu filho pelo homem, pela humanidade. Entregou seu filho em amor daqueles que haviam se afastado dele. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então não havia homem, não havia mulher, não havia ninguém, não havia ser humano algum que estava conectado com Deus.
E mesmo assim, Deus entregou seu filho para resgatar esse ser perdido, esse ser que por conta própria havia se afastado de Deus. E Deus fez mais uma menção de nos resgatar. Entregou seu próprio filho por amor, simplesmente por amor. Veja como a analogia, se formos olhar, por exemplo, Abraão, subindo o Monte Moriá com Isaque. Um pai disposto a entregar o filho amado. Mas no último instante Deus providenciou o cordeiro. Mas lá no Calvário, meus irmãos, não houve substituto. O filho foi entregue. O pai entregou o filho por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Podemos dizer, irmão, podemos gritar por aí, em alto e bom som, que não há amor maior do que esse. O amor que nos resgatou. 1.1 O Filho unigênito de Deus. O Filho unigênito de Deus provém de Deus Pai, de quem tem a mesma natureza, conforme João, capítulo 1, versículo 14. Jesus, como o Filho de Deus, é eterno. Colossenses 1, 15, 17. Por isso Isaías o chama de Pai da eternidade. Isaías 9, versículo 6. Irmãos, o termo unigênito não significa que Jesus foi criado, não. Significa que ele é único. Ele é singular, sem nenhum paralelo. Ele é exclusivo. Está pautado nessa especialidade, nessa qualidade de exclusividade. A mesma essência do Pai está no Filho. Isaías já dizia, Pai da eternidade. Ou seja, a eternidade é Cristo. O Filho, Jesus, é a eternidade. Fica muito claro nas entrelinhas dessa palavra. Cristo não tem começo, está claro, nem fim. Ele se manifestou ao mundo através de um ser gerado pelo próprio Espírito Santo para se tornar carne, para se tornar humano, nascido em uma mulher. Era a única forma dele se manifestar ao mundo, de forma que nós compreenderíamos. Mas ele é fruto do Espírito Santo de Deus, manifestado no ventre de uma mulher. Ralph Earley e Joseph McField explicam que a relação do filho com o pai é absolutamente sem paralelos. É algo que foge ao nosso entendimento humano. É algo que está acima dos nossos pensamentos, do alcance da nossa mente. Mas através da palavra nós temos aí um vislumbre, nós temos uma contemplação, ainda que seja superficial, ainda que seja rasa, mas temos. Pense como o sol e a luz não podem ser separados. O sol é o Pai, a luz é o Filho, distintos, mas na mesma essência. Assim como a luz e o sol, o Pai e o Filho não podem andar separadamente. 1.2 A vontade do Filho é a mesma do Pai. O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. É aquele versículo de João 5, versículo 19, que sem o Pai, o Filho não pode fazer coisa alguma. E o Filho deixou isso claro para nós também, conforme já comentamos, que sem Cristo nada podemos fazer. Jesus, ele não andava em projeto próprio. O plano não era dele. O plano veio de Deus, o Pai. Jesus, ele não tinha uma agenda pessoal exclusiva que ele mesmo criou. Toda a sua atitude, todas as suas ações foram elaboradas pelo Pai, definidas pelo Pai, para que o homem fosse alcançado.
Toda a sua vida estava alinhada à vontade do Pai. Tudo, ele vivia para Deus, ele vivia para fazer a vontade do Pai. Muitos de nós às vezes pensam: Jesus morreu por mim, porque ele veio por mim. Não, meu irmão, você não é o centro. Deus, o Pai, era o centro, a vontade do Filho era fazer a vontade do Pai. Por isso ele veio. Tanto é que lá no Getsêmani ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sim, o cálice era possível ser passado. Mas Jesus Cristo, num segundo, disse: no entanto, seja feita a tua vontade. Qual era a vontade do Pai? Que o Filho fosse entregue à morte para que a humanidade fosse resgatada. E Jesus disse: no entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. E qual era a vontade de Cristo? A vontade dele era deixar a humanidade e resgatar e requerer o seu poder e glória na eternidade. Mas ele fez a vontade do Pai, e graças a esse amor de Deus por nós, Jesus Cristo fez a vontade do Pai. É como um filho que observa atentamente o pai na carpintaria e repete cada movimento, cada corte na madeira. Jesus só fazia o que via o Pai fazer. Isso nos ensina a viver em submissão a Ele. George Miller, por exemplo, conhecido pela fé e pelo orfanato em Bristol, só fazia orações e projetos quando tinha certeza de que era a vontade do Pai. Veja, isso é um ato de dependência e de obediência plena. A vida de George Miller, sua vida inteira foi uma demonstração prática dessa dependência. 1.3. O Filho foi enviado para fazer as obras do Pai. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9, versículo 4. Jesus tinha pressa. Jesus tinha urgência. Não por ansiedade, mas por consciência da missão que ele havia recebido. Ele sabia que havia um tempo limitado para realizar as obras do Pai na terra. A Bíblia de Estudos NAA explica que o dia é o tempo do mistério terreno de Cristo e a noite é a cruz. Ele estava determinado. Nada era dele. Nada era do Filho, mas tudo era do Pai. Pense em Paulo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo também tinha essa urgência de missão, porque ele sabia que o seu tempo era curto, que o seu tempo era breve. Tópico 2. O Filho revela o Pai. João revela que o Verbo tornou Deus conhecido. João 1, 18. Jesus disse que ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, aquele a quem ele quis mostrar o Pai. Mateus 11, versículo 27. Se há algo que o ser humano sempre buscou, foi conhecer a Deus. Por exemplo, os filósofos, eles tentaram descrevê-lo. Os religiosos criaram sistemas e rituais para se aproximar dele. Mas todas essas pessoas fracassaram. Fracassaram em tentar tocar a plenitude de Deus. A grande verdade que fica e que sobra e resta em tudo isso é que só Jesus torna o Pai conhecido. Isso é muito claro. É como se o mundo inteiro estivesse diante de uma cortina pesada. Apenas Cristo tivesse a chave para puxar e revelar o rosto de Deus. Só Cristo tinha essa força de de descobrir o rosto do Pai e apresentá-lo ao ser humano. Por isso mesmo, o próprio Cristo disse: olha, ninguém conhece o Pai, a não ser através do Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Meu irmão, você está aí do outro lado, você está aqui, eu estou aqui.
eu conheço a Deus porque eu conheço Cristo, porque Cristo me revelou o Pai. E por isso, da nossa reverência a Ele. Nós vemos aqui, irmão, algo muito profundo, que não é por mérito humano, não, nunca foi. Não é por estudo ou esforço nosso, mas por revelação. O Pai é revelado a nós através do Filho. Moisés, por exemplo, pediu: mostra-me a tua glória. Êxodo 33, versículo 18. Está escrito. Mas ele viu apenas o reflexo, um vislumbre. Agora nós, meus irmãos, nós não somos melhores nem maiores do que Moisés, mas em Cristo nós fomos agraciados, porque através do nosso Senhor Jesus Cristo nós vemos o Pai por completo. 2.1 O Filho de Deus na criação. Logo no início do Evangelho de João, lemos que todas as coisas foram feitas pelo Verbo e, sem ele, nada do que foi feito se fez. João Batista afirmou que Jesus já existia antes dele, mesmo ele tendo nascido antes de Jesus. João 1, versículo 15, dando a entender que Jesus já existia eternamente com Deus. Isso é muito claro, é uma revelação das Escrituras para nós. João Batista afirmando isso: olha, Jesus já existia antes dele, antes de mim. Esse ponto, meu irmão, é maravilhoso, porque o Cristo que caminhou pelas ruas empoeiradas da Galileia é o mesmo que estava presente na criação do universo. É o mesmo que está presente aqui agora, entre nós. Porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estou. João diz: sem ele nada do que foi feito se fez. Isso significa que cada estrela no céu, cada oceano profundo, cada detalhe da natureza foi obra do Verbo eterno. Quando em Gênesis lemos: façamos o homem à nossa imagem, Gênesis 1, 26, era o Pai falando com o Filho e o Espírito. Isso mostra a Trindade agindo desde o princípio. César Rosa de Mello afirma: Jesus existia antes da fundação do mundo, sendo assim ele é eterno. Ou seja, o Jesus que os discípulos abraçaram já tinha visto Satanás cair do céu. C.S. Lewis dizia que se tentássemos imaginar o universo sem Cristo, seria como imaginar um romance sem o autor. Nada faria sentido. Cristo, meus irmãos, é o autor e sustentador da criação. 2.2 O Filho de Deus é divino. A mente limitada e mortal do ser humano não é capaz de compreender o grande segredo da cristologia quando João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Pai e o Filho aparecem na Bíblia no mesmo grau de divindade. Está em Gálatas 1, verso 1, 1 Timóteo 6, versículo 13, 2 Timóteo 4, versículo 1. Essas revelações evidenciam que o Pai e o Filho são o mesmo Deus e têm a mesma autoridade. Todavia, são distintos como pessoas e nas manifestações, não em poder e esplendor. Veja bem, aqui nós entramos em um mistério um pouco mais profundo. Jesus é plenamente Deus e ao mesmo tempo é plenamente homem. E João escreveu a respeito, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso significa que aquele que sustenta o universo com o poder da sua palavra, decidiu viver em nossa pele. Decidiu passar fome, irmão, sentir sede e dor. Aquele que criou o universo decidiu viver entre nós. Dilma dos Santos comenta que João apresenta Jesus como o próprio Deus, uma revelação que mais tarde os apóstolos também vão confirmar. Por isso Jesus disse várias vezes: eu sou, e essa expressão eu sou era exclusiva de Deus no Antigo Testamento. Isso fica claro que Jesus se manifestou
com a essência do Pai. Quando ele dizia eu sou, ele estava dizendo eu sou Deus. O mesmo Deus que atuou lá no Antigo Testamento. Quando Tomé, ele toca nas mãos perfuradas de Jesus, ele toca ali nas cicatrizes, ele exclama, Senhor meu e Deus meu, João 20, versículo 28. Ele está reconhecendo a plena divindade de Cristo. Não há como separar o Filho do Pai em essência. João Calvino, ele também dizia que ao negar a divindade de Cristo, se desmonta todo o cristianismo, porque nossa fé, ela está firmada no Deus que veio a nós encarnado. 2.3 O Filho de Deus é eterno. A expressão Filho de Deus nas Escrituras indica claramente a natureza divina de Jesus, que sempre existiu, sendo reconhecidamente o Pai da eternidade. Isaías 9, versículo 6. O próprio Senhor Jesus, na oração registrada em João 17, menciona sua comunhão com o Pai antes que o mundo existisse. João 17, versículo 5, versículo 24. Meus irmãos, aqui nós vemos que Jesus não começou a sua existência lá em Belém. Não, nada disso. Sua existência não iniciou numa manjedoura. O nascimento em Maria foi apenas a sua encarnação, mas ele sempre existiu. João começa o evangelho dizendo, olha só, no princípio era o verbo, lá no capítulo 1, versículo 1. Assim como Gênesis abre a história da criação, João abre a história da revelação, mostrando que Jesus já estava lá, antes de tudo começar, antes do início das coisas. Dilmo dos Santos, ele nos lembra também que em João, versículo 1, inicia-se a história da nova criação. O agente é a palavra de Deus. Isso nos mostra que a eternidade de Cristo é a base da nossa fé. Ele não é um ser que foi criado agora, recente, mas ele é o próprio Criador. No batismo, por exemplo, de Jesus, o Pai declara, este é o meu filho. Quem? Meu filho amado, conforme Marcos. Aqui nós vemos a identidade eterna do Filho sendo confirmada pelo próprio Pai. E Agostinho, também refletindo sobre a eternidade de Cristo, ele dizia, não houve tempo em que o Filho não existisse. E é por isso, meus irmãos, que podemos confiar nele, como sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tópico 3, o Pai e o Filho são iguais. Quando o Senhor Jesus declarou, eu e o Pai somos um, João 10, 30, os judeus queriam apedrejá-lo. Foi uma declaração impactante. O versículo 33 diz que os judeus estavam revoltados por isso, pois Jesus estava se apresentando como Deus. Jesus já tinha feito outras declarações. As Escrituras revelam que o Pai e o Filho possuem os mesmos atributos. Olha só, em poucas palavras causaram tanto impacto como essa declaração de Jesus. Poucas palavras produziram esse efeito, esse impacto. Eu e o Pai somos um. Muitos não aceitam isso. Os judeus não aceitaram. Para eles, aquilo soava como sendo uma blasfêmia, né? Pois significava que Jesus estava se colocando no mesmo nível de Deus. E era isso mesmo. Porque o Pai e o Filho são um. Se o Pai e o Filho são um, então quer dizer que eles têm a mesma, não só a mesma essência, mas o mesmo poder de atuação. Por isso, os judeus ficaram furiosos e queriam apedrejar Jesus. Mas, de fato, Jesus não apenas estava apresentando como sendo Deus, ele estava reafirmando uma verdade que ecoa e reverbera na eternidade. O Filho e o Pai são iguais em essência, são iguais em poder, são iguais em glória. Assim, quando nós vemos Jesus agir, nós vemos o Pai em ação. É como se uma pessoa representasse a outra em um determinado evento, por exemplo. É como se a pessoa representada estivesse lá. A mesma coisa acontece com Jesus e o Pai.
Jesus veio e representou o Pai, a essência do Pai, porque ele fez tudo o que o Pai pediu e fez tudo o que o Pai faria. Não há dúvidas, meus irmãos. Jesus Cristo é Deus. É como se um filho que herda o caráter e a autoridade do pai numa família real. Quando ele fala em nome do rei, é como se o próprio rei falasse, aquilo que eu acabei de explicar. Assim é a relação de Deus, do filho em relação ao pai. Não apenas herdeiro, mas plenamente Deus. 3.1. O Filho de Deus é onipotente. O Filho veio ao mundo em forma humana para revelar o Pai. João 1, 14 ao 18. Jesus pode todas as coisas de maneira completa e plena. João 1, versículo 51. Jesus tem poder para libertar, perdoar e curar. A onipotência de Jesus, ela é vista como em várias dimensões. Ele tem o poder, meus irmãos, sobre as enfermidades. Você vê que ele curando o cego de nascença lá em João capítulo 9. Ele tem poder sobre o pecado. Nós vemos ele perdoando a mulher adúltera. Jesus tem poder sobre a morte. Ele ressuscitou a Lázaro. E lá no Apocalipse ele afirma claramente: tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu tenho todo o poder. F. Bruce, por exemplo, ele lembra que o Pai entregou todas as coisas ao Filho, mostrando uma confiança absoluta, uma confiança perfeita, dotada de uma harmonia que existia, ou que existe entre eles. Isso significa que não há nada fora do alcance de Jesus Cristo, meu irmão. Então, tudo nós podemos levar a Jesus, colocando sobre ele toda a nossa ansiedade. Meus irmãos, tudo o que você precisa, recorra a Cristo, porque ele é Deus. Um exemplo clássico, bíblico, é quando Jesus disse a Pedro para lançar as redes, mesmo depois de uma noite fracassada de pesca. O que aconteceu? Ele mostrou que até os peixes obedecem à sua voz. Nós podemos aplicar isso de certa forma, dizendo que a mesma autoridade que ele tinha sobre a criação e a morte é a que atua hoje nas nossas vidas, libertando-nos da ignorância, do pecado e de toda a condenação. 3.2. O Filho de Deus é onipresente. O Filho de Deus, ele vai além dos limites dos seres humanos. Jesus garantiu que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Mateus 18, 20. A onipotência de Cristo é um consolo para todos nós. Porque após a ressurreição, ele apareceu no meio dos discípulos ali, junto a eles, mesmo com as portas fechadas. Ele não está limitado, meu irmão, a barreiras físicas ou geográficas, não. Jesus, ele alcança todas as áreas do universo, em qualquer lugar onde existir espaço, Jesus está lá. Valdir Alves de Oliveira, ele lembra que Deus é transcendente, mas ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Isso se aplica também ao Filho, porque são a mesma essência. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está dizendo: olha, estou com vocês, onde vocês estiverem, todos os dias. Quando o centurião pediu para Jesus que Jesus curasse o seu servo, o que ele disse? Olha, ele disse que ele não precisava ir até a casa. A confiança e a fé daquele centurião, ele disse que ele fez com que ele proferisse a palavra, dizendo que uma palavra à distância era suficiente. Jesus apenas precisava dizer algo que o seu servo seria curado. Hoje mesmo, mesmo não vendo fisicamente a Cristo, nós podemos experimentar sua presença real, em cada oração, cada culto, cada momento de fé.
Ele está conosco, meus irmãos, aqui e agora. 3.3, o último subtópico dessa nossa lição. O Filho de Deus é onisciente. A onisciência do Filho de Deus o faz conhecedor de todas as coisas. Jesus sabia até o lado do barco de Pedro e seus amigos que tinha peixe. A onisciência de Cristo revela que ele conhece os segredos mais profundos do coração humano. Foi assim com a mulher samaritana quando revelou detalhes da vida dela, em João 4. O comentário de Mark Arthur, ele destaca que essas informações eram impossíveis de serem conhecidas humanamente. Humanamente, é impossível. Isso demonstra que em Cristo habita todos os tesouros da sabedoria e da ciência, em todas as esferas do conhecimento. Irmão, em Cristo está toda a nossa vida, está todo o nosso coração aberto diante dele. Não podemos esconder, não podemos fingir diante de Deus. Por isso, feche a porta do seu quarto, entre e ore em secreto, porque o Pai que está no céu os ouvirá. Jesus Cristo também está dizendo aqui que quando nós estamos no secreto com Deus, a nossa vida está exposta, o nosso ser está absolutamente exposto. Não há vaidade ali, somente a verdade. Por isso precisamos ser fiéis e verdadeiros com Cristo, com Deus, em nossas orações, porque Ele nos conhece. Podemos revelar a Ele detalhes da nossa intimidade, dos nossos pensamentos, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos frequenta a nossa mente de maneira justa ou de maneira imprudente. Nós devemos levar a Cristo. Depois da ressurreição, Jesus ele pergunta 3 vezes a Pedro: tu me amas? E Pedro responde angustiado: Senhor, tu sabes todas as coisas. Essa é a última resposta de Pedro. É uma declaração, uma confissão da onisciência de Cristo. Tu sabes todas as coisas. Porque nada em nossas vidas está oculto de Jesus. Ele conhece nossas lutas, nossas dores, nossos pecados. E mesmo assim nos ama e nos convida à restauração. Esse é o Filho de Deus. Essa é a onisciência. Sabe todas as coisas. Para concluirmos, o Pai e o Filho são iguais em essência, poder e glória. São distintos como pessoas, mas inseparáveis na divindade. O Filho veio do Pai e retornou a Ele, mostrando a sua missão eterna. Em Jesus, vemos a face do Pai, o coração do Pai, o amor do Pai revelados ao mundo. Cristo é onipotente, onipresente, onisciente. Esses são os atributos que confirmam sua plena igualdade com o Pai. Assim, nós podemos confiar nele, não apenas como Salvador, mas como o próprio Deus que se fez homem para nos redimir. Bem, irmãos, chegamos ao final da nossa lição. Espero que tenha contribuído para o seu conhecimento, para o seu amadurecimento e para a edificação da sua vida. Mas antes de terminar, quero lembrar que aquilo que falei lá no início sobre uma surpresa especial. Trata-se do e-book Os 3 Impérios das Relações, onde eu revelo como as revelações humanas moldam a nossa saúde mental, nossa saúde espiritual. Nesse e-book são explorados 3 tipos de relacionamentos: opressivos, abortivos e carismático. Você pode aprender aqui como essas estruturas influenciam profundamente quem somos e como reagimos às frustrações da vida. Quando você adquirir os 3 impérios das relações, você receberá um presente especial. Você terá acesso para baixar também o e-book Herança, que é uma obra complementar que pode alavancar ainda mais o seu crescimento. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários.
Meus irmãos, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida profundamente. E até o próximo vídeo.